Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance e esse é o meu cachorro que está se coçando e está com um cone, então ele vai aparecer aí no fundo do vídeo, não reparem. Mas no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês as minhas últimas leituras. Eu li mais 10 livros, né, desde o último diário de leitura, vídeo de leitura que eu fiz aqui no canal, e 5 deles foram favoritos, então eu vou contar mais pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque assim vocês acompanham caso eu poste as resenhas, né, que ainda não saiu, provavelmente vai sair resenhas da maioria desses livros que eu li. E também me adiciona lá no Instagram, né? Me segue por lá, porque lá eu faço toda a minha rotina de leitura. Eu posto trechos do livro, então é bem interessante caso vocês gostem de acompanhar mais de perto. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição todos os livros que eu citar, mas também vou deixar o link do Kindle Unlimited. A maioria deles estão disponíveis por lá. Então vocês conseguem, com esse link que eu deixo aqui, assinar por 30 dias de graça, caso você ainda não seja assinante. Então, bora para esses livros. Eu tenho algumas coisinhas para falar sobre eles. Bom, gente, eu já começo esse vídeo falando que entre o último vídeo de leituras e esse, eu entrei numa ressaca literária das brabas. O que aconteceu? Eu tinha feito uma parceria com uma editora, eu tava super empolgada, porque eu vi que ela tá trazendo 2 livros que eu amo, que são super favoritos pro Brasil, né? 2 séries, na verdade, e eu fiquei super empolgada e a editora me convidou pra ser parceira deles. Só que é claro, né? Quando a gente é parceiro, a gente tem que... tem uma meta ali, a gente tem que ler pelo menos um livro por mês, fazer resenha e tal, e eu comecei a selecionar alguns livros que eu gostaria de ler da editora, que eu achava a premissa muito interessante. E quando eu comecei a ler, eu encontrava algumas coisas na história que não me agradava de jeito nenhum. Eu não sei se eu já estava prestes a entrar numa ressaca ou se realmente os livros eram ruins para mim, tá? Porque eu acho que tem público pra tudo, mas eu peguei livro de máfia que eu não gostava de jeito nenhum do que acontecia, e eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, não é possível não estar gostando do romance de máfia. Eu peguei livro em que o protagonista era muito abusivo. Eu peguei livro em que a narrativa da autora não me prendia, me deixava confusa. Um livro... Foi só ladeira abaixo, gente. Foi só ladeira abaixo. E aí eu peguei o livro da Jaci Burton, A Jogada Perfeita, e consegui concluir o livro. Amei? Não amei, mas eu dei acho que por volta de 3 estrelas pra esse livro, e conforme eu comecei a leitura, eu percebi que ele era uma releitura, na verdade, porque eu já me lembrava um pouco dessa história, mas eu não me voltou à memória tudo o que acontecia no livro. Então eu já devo ter lido esse livro em algum outro momento, ainda quando só tinha inglês, e agora ele já tem disponível aqui no Brasil. Esse livro, gente, ele conta a história do Mike e da Tara. A Tara, ela é uma organizadora de eventos, ela tem uma empresa que faz festas, e ele é um jogador profissional, né? Eu não lembro qual que é o esporte que ele joga. Ela tá fazendo um evento no qual o time dele tá participando e ele acaba, ela chama muita atenção dele, e ele dá em cima dela, eles acabam passando a noite juntos. Só que a Tara, ela é uma mãe solteira e ela não quer misturar muito, né, prazer com a vida pessoal dela, porque, na verdade, ela nem, nos últimos tempos, ela nem tem saído com ninguém, o foco dela é todo na empresa e no filho, mas o Mike fica tão, assim, atraído pela Tara que ele corre atrás dela e eles acabam ficando juntos. É uma história interessante, eu gostei, assim, da narrativa do livro, apesar de ser em terceira pessoa, mas, infelizmente, nesse livro, o fato de ser terceira pessoa me incomodou bastante. Eu acho que se fosse em primeira pessoa, eu teria ficado muito mais envolvida com os personagens, né, até mesmo com a história, mas é uma história legal, caso você esteja aí se perguntando se vale a pena ou não. Começa a ler o livro, ele tá disponível no Kindle Unlimited, então vale a pena vocês darem uma chance, mas eu particularmente não gostei tanto. O segundo livro dessa lista começou a me tirar de uma ressaca literária, que é Todos os Momentos a Seu Lado, da Gabriela Bortolotto. Esse livro, ele faz parte de uma série onde vai contar ali sobre personagens que estão na faculdade, né? Então, eles fazem parte de fraternidades. Esse, em específico, conta a história da Alissa e do Chris. O Chris, ele é jogador de hóquei, o que eu amo em livro de romance, né? Eu amo quando tem jogador de hóquei. E a Alissa, ela trabalha na faculdade, na biblioteca em específico. E eles estão lá, eles se conhecem nessa biblioteca porque ela encontra ele dormindo em cima de um trabalho que ele tá fazendo. E ela acorda ele, muito gentilmente, assim, e fala, olha, tem um lugarzinho ali que se você quiser dormir, eu posso te mostrar, né? Porque é mais neutro, mais tranquilo. E ela leva ele até lá. Só que quando ela chega lá, ela percebe que o trabalho dele tem alguns errinhos de gramática, ela começa a corrigir pra ele. Eles batem o maior papo e ele descobre que ela tem uma aversão muito grande a jogadores, né? Ao time de hockey. E ele não sabe por quê, mas ele acaba mentindo o fato dele ser um jogador. E ele acaba começando a encontrar pretextos pra encontrar com ela e eles baterem papo de novo, porque ele gostou muito dessa conversa deles. E ela também. Só que é claro que essa mentira se torna algo muito grande, né? Perdura aí pela maior parte do livro.
Eu, particularmente, também não gosto de plots com mentira, onde a gente sabe desde o início que vai ter um grande segredo, mas nesse livro não me incomodou, tá? Eu achei o livro bem divertido. Eu também sei que se de fato ele tivesse contado pra ela logo no começo a aversão dela a jogador de rock era tão grande, e de fato ela não teria continuado conversando com ele. Dá pra entender muito bem, assim, que ela teria se afastado de imediato. Como eu falei, não me incomodou, né? Nesse livro eu achei que o foco não foi tanto nisso, apesar de que esse é o principal da história. Dá pra ver que a gente vai vendo a construção ali do relacionamento, tem os personagens secundários que também agregam bastante na história, que deixam a história mais leve e divertida. Então eu gostei bastante desse livro. Eu não lembro quantas estrelas eu dei pra ele, acho que por volta de umas 4 estrelas. Ele começou a me tirar da ressaca. Aí depois desse livro eu fui ler Test Drive, da Carly Ferrer, que conta a história da Brin e do Stefan. Esse livro eu peguei porque eu tava com vontade de ler algum livro que tivesse algum lutador. E infelizmente eu não acho muitos livros em lutador, inclusive se você já leu algum que você ama, me conta aqui embaixo. Eu já li Real, da Kate Evans, toda a trilogia. Tem outros livros da série, inclusive, que tem lutador, né, dessa série da Kate Evans. E eu já li também os da Tilly Collins, que eu gosto muito. Mas assim, gente, eu quase não encontro livros com lutadores. Eu li também o da Andy Collins, que é fenomenal, mas é o que eu falei, né, eu não acho muito, e aí achei esse. Só que depois que eu comecei a leitura, eu percebi que ele deve fazer parte de uma série, porque por mais que não está bem explícito, né, nem no site da Amazon e nem no Scooby, eu vi em algum lugar, acho que nas informações do e-book, que ele é o terceiro ou quarto de uma série, então já tem outros personagens que foram apresentados antes. Se você quiser ler o livro, independente de ler qualquer outro, eu acho que vale a pena, porque eu não me senti muito prejudicada, assim, não senti muito perdida em relação à história, a história anda de forma independente. Mas caso você queira começar do início, dá uma procurada aí, porque eu nem me informei exatamente quais seriam os primeiros livros. E nesse, então, a gente tem a Brin e o Stefan. A Brin é uma garota de programa, e o Stephen, gente, ele vai ser o cliente dela. A Brin, ela é contratada pelo pai dele pra tentar seduzir o Stephen, porque o pai acha que ele não gosta de mulher, ou não sabe o porquê que ele nunca teve uma namorada. Então ele quer ter certeza se o filho é homem, né, entre aspas, que é sempre aquele machismo, aquela coisa homofóbica absurda. E aí a Brin, então, vai investigar o Stephen, né, pra ver como que ela vai se introduzir ali na rotina dele, e eles acabam começando uma amizade, meio que tem uma atração ali. Só que o Stephen é virgem, gente, ele luta, ele tem toda uma pose de bad boy, mas ele é virgem. E isso não é spoiler, tá? Isso tá na sinopse. Seria um spoiler caso você não lê sinopse, mas tá na sinopse. E aí, então, eles começam toda essa questão, só que ela também não vai falar pra ele que ela foi contratada pra ficar com ele, né? Ele sabe que ela é uma garota de programa, mas ele não sabe que ela foi contratada pelo pai. Então também é outra mentira aí que perdura por grande parte do livro. Eu gostei bastante desse livro, é que apesar dele ter algumas cenas de luta, eu achei um pouco frustrante, porque eu queria que tivesse mais luta, né? Mais esse ambiente, assim. Ele tem uma coisa fofa, né? Porque o personagem é bad boy, mas ao mesmo tempo ele tem toda uma concepção sobre relacionamentos e sobre com quem ele quer se envolver. Eu achei bem legal. E também tem o fato de que a mocinha corre perigo, então tem um segredo ali por trás do passado dela. Eu achei bem interessante e que me prendeu bastante na história. Outro livro que eu li, assim, esse sim foi um super favorito. Esse me tirou de vez da ressaca literária, e eu agradeço todo dia por eu ter decidido pegar esse livro, porque só Deus sabe até quando que eu ia ficar nessa ressaca. Foi Enquanto o Seu Coração Bater, da Jennifer Hartman. Eu não conhecia essa autora, esse livro foi trazido para o Brasil pelo The Gift Box, e ele traz um triângulo amoroso entre a Cora, a Mandy e o Jim. A Cora e a Mandy, elas são irmãs, e o Jim é noivo da Mandy. Aí o que acontece? A Cora e o Jim, eles sempre tiveram um relacionamento muito cão e gato desde o ensino médio. Eles se conheceram todos juntos ali na escola. Não lembro se é ensino médio ou se é até antes do ensino médio. Mas eles se conheceram muito novinhos na escola. E aí, gente, desde o início, não ficou claro pra mim o porquê deles passarem a meio que se odiar e ele focar na Mandy. Mas eles têm, nos flashes que o livro vai mostrando pra gente do passado, dá pra ver que ele e a Cora têm uma atração, assim, tem uma química, entendeu? Mesmo que eles levem isso pro lado cão e gato, eles têm essa atração. Só que ele já é noivo da Mandy há muito tempo. E aí o que acontece? Eles estão numa festa ali, acho que de noivado, ou véspera de casamento da Mandy e do Jim. Eles vão se casar daí um mês, mais ou menos. E eles são sequestrados, ele e a Cora. São levados pra um lugar e um cara louco faz eles fazerem coisas horríveis. Então o livro, por 30%, por exemplo, é muito pesado. Depois disso, eles têm que enfrentar essas consequências. Esse livro, gente, ele é dark, assim, pesado, entendeu? Tem muita angústia, muita cena difícil, muitos
muitos gatilhos. Eu aconselho vocês lerem muito bem as notas da autora antes de começar essa leitura, porque esse livro não é pra todo mundo. Ainda tem a questão da traição. Eu sei que muita gente não gosta. Eu também não gosto muito quando tem a traição, né? O fato dele ter a Mandy como parceira e vai ficar com a Cora, que é a irmã dela. Ainda, além de ser um amor proibido, ainda tem esse tabu, né, de ser uma pessoa da família dela. Eu acho bem complicado toda essa relação, mas eu gostei muito desse livro. Ele, assim, me prendeu do início ao fim. Eu devorei. Eu chorei umas 4 vezes com essa história. Então, se você gosta de romance dark, eu também super indico esse livro. Aí, como eu já tava toda nessa vibe dark, né, eu queria dar uma leveza, assim, porque eu já tinha chorado 5 vezes com esse livro, eu fui ler Sob a Proteção do Lobo, da Nathanie Teixeira. Esse livro vai contar a história do Chris e da Jasmine. É o primeiro livro da série Guarda-Costas, né? Então, a série Guarda-Costas vai trazer ali irmãos, eles são 3 irmãos adotados. Então, o primeiro vai contar a história do Chris, que é o lobo. O Chris, ele é um dos melhores guarda-costas da empresa do pai, e ele acaba tendo um problema ali no trabalho, e o pai designa ele pra cuidar de uma jovem que é filha de um amigo dele. É meio que como um castigo, né? Tem muita coisa, assim, antes disso acontecer. Na verdade, eles se conhecem em uma festa, onde ele vai tentar ajudar ela, que ela tá se debatendo com seguranças, e ele acha até que ela tá sendo atacada, e não que ele de fato são seguranças. Ela acaba roubando a moto dele. Então, já começa ali todo um relacionamento cão e gato também. Depois eles vão viver sob o mesmo teto, né? Porque ele vai fazer a segurança dela por vários dias ali, acho que por 2 semanas, sob o mesmo teto. Então tem também todo esse clichê, eu acho bem interessante. Gostei muito dessa história, eu achei que a autora sabe construir cenas de ação muito boas. Tem clichê? Tem. É muito clichê, tá? O livro é muito clichê, os personagens são fofos. Apesar do lobo ser guarda-costa e é pra ter todo aquele profissionalismo, né? Aquela coisa mais durão, ele é muito gentil, ele é muito, assim, protetor, entendeu? Então eu amei esse livro, eu gostei muito. Eu achei que a autora trouxe essa coisa mais leve mesmo, envolvente. E aí eu já parti pro segundo livro da série, né? Eu achei que eu ia dar uma pausa, que eu não ler o segundo em seguida, mas eu fui ler o livro que é Na Sombra do Fantasma, da mesma autora, que vai contar a história, então, do Zian e da Alena. A Alena e o Zian, eles se conhecem também em um momento, assim como foi, né, no casal do primeiro livro, só que eles de fato não se conhecem, né? Eles não conversam, eles não... ele nem vê, na verdade, o rosto dela, e eles se separam, cada um tem sua vida. O Zian é chamado pra fazer um trabalho na Itália, ele não quer ir pra Itália, mas ele vai, né, porque o pai manda ele pra lá, ele tem que ir. E a Alena, ela tem uma vida, assim, de bosta, gente, uma vida de bosta. Ela cresceu, perdeu a mãe jovem, o pai dela casou de novo, a mulher é o cão. E aí, gente, o que acontece? Eles vão se encontrar lá na Itália, porque ela, do nada, foi parar em um porão. Acontece coisas que eu não vou ficar dando spoiler, mas ela foi parar em um porão e ele salva ela. E eles vão ter que fugir da máfia. A premissa, basicamente, é essa. Então, eles vão ter que sobreviver, sair desse lugar. Então, mais uma vez, o livro já começa, assim, muito impactante, cheio de ação. Os 30% do livro é só correria, entendeu? Então, se você gosta também, acho que vale a pena, tá no Kindle Limited, livro nacional maravilhoso. E aí, então, eu peguei um livro físico, né? Porque aí, nesse último livro, que foi Na Sombra do Fantasma, que eu falei, acabou minha promoção do Kindle Limited. E, gente, lembrando aqui, né, no vídeo, porque eu sei que tem gente que me acompanha aqui, mas não me acompanha no Instagram, eu comentei sobre isso lá e não comentei aqui ainda. Eu assino o Kindle Limited em promoções. Então, você pode assinar todo mês, né, pagar os R$19,90 mensal. Eu poderia fazer isso? Poderia. Não é uma questão só de dinheiro, tá? Mas o que acontece? Eu sinto que quando eu estou com o Kindle Limited assinado, eu fico louca pra ler tudo que tem no Kindle Limited. Eu sinto que eu tenho que fazer valer a pena a promoção. Embora eu não tenha esse sentimento com os streamings que eu assino, por exemplo, Netflix, Globoplay, enfim, tal, eu sinto que com o Kindle Limited acontece muito isso. Então eu deixo, já que tem as promoções anuais, né, e que 2, 3 vezes por ano aí saem muitas promoções de R$1,99, eu deixo pra assinar nas promoções, pra eu não ter também que ficar pagando R$19,90 por mês e ainda me sentir que eu tenho que fazer valer a pena. Então eu leio mais nas promoções. E como a minha tinha acabado, provavelmente eu vou conseguir assinar na Black Friday de novo, eu falei, eu vou dar uma pausa no Kindle Limited. Eu vou ler livros que eu já baixei gratuito em e-book, porque tem editoras que disponibilizam e-books gratuitos muitas vezes ao ano também, até autoras nacionais, e esses livros, inclusive, às vezes estão disponíveis no Kindle Limited. Então eu não vou parar de dar dica pra vocês do Kindle Limited, mas eu nesse momento não estou lendo nada no Kindle Limited. Ou eu estou lendo em físico ou em e-books que eu já tenho, que eu já comprei, que eu já baixei gratuito, enfim, só pra explicar aqui, tá? E aí então eu fui ler Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey, que é um livro que tá super hypado. Eu tenho ele físico, mas eu vou deixar a capinha passando, que é mais fácil pra mim, porque senão eu tenho que ficar pegando no guarda-roupa. E, gente, eu não esperava nada desse livro. Pra falar a verdade, apesar dele ser muito hypado, né, tá muito famoso, eu já tentei ler um livro da Tessa Bailey, que se eu não me engano é Fique Comigo, e eu abandonei. Então, há muito tempo atrás, eu já tinha essa sensação de que eu não iria gostar da escrita dela. Mas, como esse livro tá muito famoso, eu falei, vou dar uma chance. Encontrei ele numa promoção, acabei comprando, e fui ler sem expectativa, porque eu falei, bom, se eu começar com a expectativa alta, eu vou me frustrar. E, gente, eu me surpreendi tanto. Ele
foi tão super favoritado. E não foi só eu que dei essa opinião, tá? Porque tem algumas amigas no Bookstagram que gostou muito dele também. Então não é porque eu fui com a expectativa baixa, não, porque realmente o livro é bom. Esse livro, então, traz a história do Brandon e da Piper. A Piper, ela é meio que uma socialite de Los Angeles. E ela é criada pelo padrasto e pela mãe dela, né? A mãe dela perdeu o pai quando ela ainda era muito pequenininha. Então, ela foi criada, depois logo ela se casou em Los Angeles, mudou completamente de vida, de cidade. E a Piper e a irmã mais nova foram criadas por esse padrasto. E ele tem muito dinheiro, então ela viveu sobre o luxo a vida inteira. Só que ela só dá trabalho. E aí chega uma hora que ele fala, cansei, foi a gota d'água, você foi presa. E ele manda ela pra cidadezinha que era do pai dela, né? Que o pai dela vivia e pescava nessa cidadezinha. Porque ele mantém o bar que era do pai dela ainda em manutenção. E aí ele fala, olha, vou dar o bar na sua mão, você vai ter que se virar. Você vai cuidar, você vai mudar de vida. Porque eu não aguento mais passar a mão na sua cabeça. E ela vai pra lá com a irmã. Ela chega lá toda deslocada, toda fora do ambiente dela. E ela conhece o Brandon porque ele é um desses pescadores, né? Que é uma pesca de alto risco. Então, ele corre muito perigo, assim como os outros caras que trabalham com ele. E ele, de fato, de início, todo mundo, assim, recebe ela até que bem, sabe? Bem, entre aspas, que todo mundo tem uma certa rotina. Mas o Brandon, ele tá totalmente fora, assim, do nível de nervoso. Porque ele não quer alguém, um intruso ali. Já é muito reativo com ela logo de cara. Então, é muito divertida essa relação cão e gato no início deles. Mas o Brandon, gente, ele surpreende demais. Esse protagonista, ele é muito fofo. Ele é viúvo. Eu suspiro toda vez que eu falo dele. Eu tenho, com certeza, eu vou reler esse livro um dia. E graças a Deus que eu comprei esse livro no físico, porque é um queridinho que vai ser na minha estante, que eu vou sempre deixar em destaque, porque eu amei. Inclusive, vai sair o segundo livro ainda esse ano aqui pela editora. Eu quero muito ler. Então, super indico, se vocês ainda não leram, vale a pena. Deem uma chance pra essa autora, pra esse livro. E depois vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Agora, os 3 últimos livros, né? Eu vou deixar só o primeiro passando, mas eu li os 3 livros da série Royals of Forsyth University, que é Lords of Pain, o primeiro livro. Eu li os 3 livros, tá? O Lords of Pain, o Lords of Wrath e o Lords of Mercy. Então, é uma trilogia na verdade, assim, gente, essa série é muito confusa. Vou explicar. É uma série que tem vários livros, que vai contar sobre algumas classes de fraternidades da faculdade. Então, os 3 primeiros, eles vão falar sobre os lords. Daí, o quarto em diante vai falar sobre os duques. Então, tem essa questão aí que tem... Conforme vocês leem o livro, vocês entendem melhor. Mas, os 3 primeiros, então, que eu li foram dos lords, né? E eu vou deixar a capinha do primeiro passando, como eu já falei. E é romance dark pesadíssimo, gente. Pelo amor de Deus, é muito pesado. Então, eu não estou indicando, tá? Eu tô dizendo que eu li, que eu amei, que eu favoritei. Mas eu não estou indicando, porque depois, pelo amor de Deus, vocês vão ler, vão falar, meu Deus, eu não aguentei isso. Onde já se viu a menina indicar esse livro problemático e vão vir me julgar nos comentários. Então eu não quero isso. Eu não estou indicando. Porém, eu amei esses livros. A história aqui vão ter, além de tudo, é um harém reverso, tá? Aqui eu não anotei o nome, mas é a Story, que é a principal desse livro. Aí tem o Killian, o Tristan e o Hat. Olha como eu decorei os nomes, porque o livro é muito bom. E aí, então, eles vão se envolver ali numa cena super abusiva logo no primeiro livro. Eles vão abusar dela, gente. É um fato, eles vão abusar dela. E nessa cena eu falei assim, abandono ou não abandono? E eu continuei o livro pela curiosidade. E aí é só ladeira abaixo, porque muita coisa ruim acontece. Eles vão passar por um período aí de separação, né? Porque ela morava com o meio-irmão Killian e com o padrasto e com a mãe. Ela queria sair de cena porque ela tinha muito medo dos dois. E ela saiu. E aí, anos depois, ela tá sendo perseguida por um cara que ela conheceu ali na internet. Eu não vou ficar dando spoiler. Mas ela retorna. Vai sair resenha, tá? Quem quiser os detalhes, vai sair resenha. É a trilogia principal que eu li aqui primeiro. E aí ela retorna e acaba se envolvendo com eles de novo pra meio que se sentir em segurança. Ela vai ser a lady deles enquanto eles são os lords. E a lady, gente, ela é designada pra fazer o que eles quiserem. Então, assim, pensa em um livro que vai ser hot, mas vai ser muito pesado. Mas muito pesado. Com muitas cenas que eu falo, não estou lendo isso. E eu li, e eu amei, e eu falei, preciso ir pra psiquiatra, oh, que delícia. E várias pessoas iam comigo, porque foi eu começar a ler, um monte de gente começou a ler, porque ficou curioso com as minhas reações no Instagram, e eu comecei a ficar preocupada, eu falei, eu não posso estar indicando esse livro, porque as pessoas vão me julgar depois, vão me cancelar. E é isso, gente. Muita gente leu, muita gente gostou também, mas é o que eu falei, poucas pessoas vão gostar, tá? Muita gente do meu círculo ali do Instagram que acabou ficando curioso junto comigo, tá? Porque eu sei que não é pra todo mundo, então, por favor, eu não estou indicando esse livro, lembre-se. Esse livro eu estou dizendo que eu li e amei, mas não necessariamente estou indicando pra vocês correrem ler esse livro, tá? Até porque ele só tem em inglês, eu sei que muita gente não vai conseguir ler, mas quem gosta de romance dark pesado, esse livro é chocante. Bom, gente, e é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários quais
quais desses livros vocês gostaram muito que eu li, o que vocês acharam das minhas leituras. Me conta aqui quais foram suas últimas leituras que você mais gostou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até a próxima e tchau, tchau!